Olá, paz. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua atitude e pela sua decisão de lermos juntos esse livro. Gente, tem sido um tempo muito precioso, um tempo de muito crescimento. Para mim tem sido, espero que esteja sendo para você. E eu creio que tem sido, pois esse é o propósito de Deus. Essa é a proposta do Senhor, né? Eu quero, gente, recapitular com vocês. Hoje é o nosso 14º capítulo e eu quero recapitular como o livro Uma Vida com Propósito ele está organizado, para que você entenda de forma sistêmica, né, para onde Deus está nos levando. Tá? Vou trazer essa atualização até esse momento que estamos e aquilo que tem daqui para frente a gente vai falando depois, tá bom? Então vamos lá. O livro Uma Vida com Propósito ele foi dividido em sessões, né? E de fato já começa dizendo que é uma jornada com propósito. Sempre tenho usado esse termo, né? Nós estamos numa jornada. E aí a primeira parte dessa jornada, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, você já deve ter percebido, fala sobre o que nós estamos fazendo aqui. Por que eu estou aqui? É para trazer o sentido, né? Afinal de contas, por que eu estou aqui? A gente trabalhou em cima disso do 1º ao 7º capítulo. E a minha mensagem domingo passado foi exatamente em cima disso, né? Como e por que viver uma vida com propósito. Para responder por que eu estou aqui nessa terra. A segunda sessão, que foi dessa semana, a nossa leitura da semana, né? Tratando sobre o planejado para agradar a Deus, que vai até o capítulo de hoje, o capítulo 14, o capítulo desse domingo, né? Então, diz que nós fomos planejados para agradar a Deus. Então, do capítulo 8 até o capítulo 14, o autor, o pastor Rick Warren, trabalha em cima disso, né? Sobre o que é ser planejado para agradar a Deus. Então, fala sobre adoração, sobre ser amigo de Deus, e mostra, né, que o nosso olhar precisa ser em adoração ao Criador. Nós não podemos querer ser igual a Deus, né? Ele nos fez, Ele nos planejou, Ele nos criou para que a gente o agrade. Esse é o nosso propósito, né? E a partir de amanhã, segunda-feira, a gente entra numa outra sessão do livro, né, que vai do capítulo 15 até o capítulo 21. Que fala sobre a família de Deus. Então, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, do capítulo 15 até o capítulo 21, nós vamos falar sobre o privilégio de termos sido formados para fazermos parte dessa grande família. Então, vamos lá. Depois eu falo sobre as outras sessões no decorrer da leitura, tá bom, gente? Então, hoje, capítulo 14, nós vamos falar sobre Vamos falar no capítulo 14 sobre quando Deus parece distante. Ontem a gente falou sobre sermos planejados para a adoração, né? A adoração que agrada a Deus. E hoje nós vamos falar sobre, às vezes, essa distância estratégica de Deus, né? No livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 17, aqui o autor usa a versão da Bíblia Nova, a tradução da linguagem de hoje, diz assim: ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Ele começa dizendo, né? Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a Ele durante o sofrimento e amá-lo quando Ele parece distante. E ele conclui dizendo, né? Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio.
Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Um dos autores que eu mais gosto, que é o Philip Yancey, autor de um livro que impactou e mudou a minha vida, chamado Decepcionado com Deus. Recomendo você ler esse livro, tá? Do Philip Yancey. Philip Yancey diz que todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Aí o Rick Warren, né, diz que aí que a adoração fica difícil. Então, nesse capítulo, nós estamos vendo sobre quando a nossa adoração é testada, quando a nossa adoração é amadurecida e, consequentemente, a nossa amizade com Deus está amadurecida. O Senhor vai nos levar, gente, para esses lugares. Eu costumo dizer que Ele, para testar o nosso relacionamento e a nossa amizade, Ele gera desconfortos, né? O pastor Rick Warren traz uma descrição, né, do Floyd McClung, não sei se pronuncia assim, me perdoem, gente. Mas o Floyd diz que certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece, jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? Na verdade, não tem nada de errado com você. Deus, Ele nos testa no silêncio. Às vezes Deus parece distante, como diz o pastor Rick Warren. Às vezes Ele parece estar zangado, nos punindo de algum pecado, mas não. Imagina depois que Deus disse a Abraão, ministrei sobre isso na última quarta-feira, né? Disse para Abraão, pega o teu filho e vai lá sacrificá-lo em holocausto. E depois Deus ficou em silêncio. 3 dias Abraão caminhou da sua casa até o sopé do Monte Moriá. Em silêncio, Deus em silêncio. E ele estava obedecendo, tá, gente? Porque às vezes quando a gente se percebe, né, nesse intervalo de silêncio do Criador, nessa lacuna, nesse ato de silêncio, a primeira coisa que a gente começa a se perguntar é: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus está triste comigo? Amadureça, né? Sabe o que eu tenho entendido, gente, nos últimos anos? Que o tempo que eu mais cresço é o tempo em que eu não tenho sensações na alma, mas as tenho no espírito. A maioria tem corrido e buscado ter sensações. É interessante, né? Como as pessoas querem sentir a presença. Eu acho muito interessante porque nesse capítulo aqui, o pastor Rick Warren traz a diferença entre usufruir da onipresença de Deus e precisar sentir o momento, né, da sua manifestação de presença. É isso, estava me faltando a palavra, mas é isso. Nós não conseguimos distinguir a diferença entre desfrutar da onipresença de Deus e necessitar das manifestações da sua presença. São coisas completamente diferentes. Aqueles que vão amadurecendo na sua fé, na sua amizade com Deus, vão dependendo cada vez menos de sensações. Você não precisa sentir. Já viu gente assim? Que tem que ir para o culto para sentir alguma coisa? Entenda, tá? Quando você está construindo um relacionamento duradouro e maduro, cada vez menos as sensações serão uma certeza de que você ama alguém. Você vai ter certeza, não porque alguém te prova. Quando alguém diz assim para outro, olha, faça isso para você me provar, essa relação é infantil, rasa, e vai morrer se continuar dependendo de provas, né?
Os relacionamentos duradouros, as amizades duradouras e profundas são aquelas que você não precisa de sensação. São aquelas que você sabe. Eu sei que eu tenho uma amiga, eu sei que eu tenho uma amiga, né? Os meus filhos, sim, eles gostam dessa aproximação, do abraço, do beijo. Aliás, aqui em casa tem uma coisa muito comum, as crianças sempre estão declarando isso, né? Amor, papai te amo, mamãe te amo. Sempre, sempre. Passam a dar um beijo, isso a gente faz também. Mas creio que a relação profunda e duradoura não nos faz dependentes disso. Eu sei que eu amo os meus filhos e eu sei que eles sabem que eu os amo por tudo que eu faço, por tudo que eu sou e por estar perto. A nossa amizade com Deus, nosso relacionamento com Deus não depende de sensações, depende da profundidade do nosso convívio. Deus lhe chama para viver assim. Amém? Deus lhe chama para você desenvolver um relacionamento assim, profundo, profundo com Ele. Dependa menos de sensações. E dependa completamente dEle. Amém? Vamos orar? Pai querido, queremos cada vez menos depender de sensações. Nós queremos depender só de Ti, da Tua onipresença. Quando parecer que estás em silêncio, o Senhor vai estar lá. Quando parecer que o Senhor está longe, o Senhor vai estar lá. Quando parecer que o Senhor não se importa, o Senhor vai estar lá. É disso que dependemos, meu Deus. Tão somente do entendimento e da certeza que o Senhor está, porque Tu és onipresente. E eu te agradeço por isso. Enche-nos com o Teu Espírito Santo neste momento, para que as sensações elas não sejam mais necessárias. E quando nós sentirmos sensações espirituais deliciosas, gostosas, porque é bom, o Senhor sabe, é bom, meu Deus, se arrepiar, é bom ter lágrimas, é bom, meu Deus, sentir fervor no coração, mas isso só vem confirmar aquilo que nós já sabemos. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe sua vida, que você se encha de certeza e não de sensações. Até amanhã. Um abraço. Fiquem com Deus.